Olá, minhas queridas irmãs, sejam bem-vindas a mais esse devocional. Nós estamos novamente com a série Vencendo a Depressão. Ontem nós recebemos uma ministração da parte do Espírito Santo de Deus. Falamos que a esperança, mesmo que nós nos achemos e nos encontremos como num vale de ossos secos, o Espírito Santo de Deus nos ministrou e eu dedico a Deus toda a honra e toda a glória por tantas mulheres estar sendo alcançada através desses devocionais. E hoje eu quero meditar um pouco a respeito das nossas reações. Eu sei que em algum devocional eu falei muito a respeito da reação, mas não tem como vencer algumas áreas das nossas vidas se nós não melhorarmos a nossa reação. Eu quero falar a respeito de Jó e da sua esposa. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, Jó era um homem justo, Jó era um homem que tinha uma vida aparentemente muito boa, controlada financeiramente. E estava tudo certo, ele era temente a Deus, a família dele estava vivendo um tempo muito bom em todas as fases de comunhão, de unidade financeira. Mas o dia mal chega para aquela família e Jó perde tudo. Jó perde os filhos, Jó perde as posses, Jó perde a saúde. E no meio daquele quadro de perdas, a sua esposa ela tem muita dificuldade de enfrentar. Ela é atacada nas suas emoções de tal forma que ela fala assim para Jó assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Ela já não estava aguentando aquela situação. Ela, naquele enfrentamento, a vida emocional dela ficou muito abalada. E assim acontece com muitas pessoas. Quando o padrão de vida cai, quando alguma situação de enfermidade chega, quando alguma desestabilidade na vida daquela família, algumas pessoas tendem a se sentir descontroladas emocionalmente. E quem não fica, né, gente? A gente está acostumado com um padrão de vida X. De repente cai o padrão, perde tudo, começa a ficar endividado. A situação foge do controle. E ainda por cima, com quadro físico abalado, é claro que qualquer pessoa se sentiria ameaçada, se sentiria perdida e com vários problemas. E assim foi com a mulher de Jó. Ela reagiu àquele quadro de uma forma contrária até mesmo o próprio Deus. As pessoas, quando estão nessa situação, tendem a culpar a Deus, a culpar a sociedade, a achar algum culpado como forma de amenizar a sua dor, querem descobrir o porquê daquilo ali, quando não tem resposta, então a melhor coisa a fazer é colocar a culpa na conta de Deus. E por algum tempo, Jó, ele suportou aquela situação. Ele repreendeu a mulher dele, falou assim: olha, você tá errada, você tá falando como uma louca, não é bem assim. Os amigos dele que, né, foram tentar ajudá-lo, mas uma ajuda meio estranha, né, com muita culpa por trás, tentando descobrir algum pecador nessa situação. Enfim, até dado momento, Jó conseguiu segurar firme, mas a situação foi prolongando sem respostas e ele começou a amaldiçoar o nascimento dele, ele começou a resistir a Deus, ele queria resposta e Deus, ó, calado, Deus não falava nada. E a situação foi acontecendo e Deus se manifesta a Jó e começa a mostrar para Jó a grandeza dele, o poder dele. E quando Deus se manifesta dessa forma, Jó começa a entender que Deus era maior do que qualquer circunstância passageira que ele estava passando. Então ele se arrepende e ele agradece a Deus por aquela oportunidade de estar reconhecendo o poder de Deus naquela situação, de estar reconhecendo uma face de Deus que, mesmo ele temendo a Deus, ele não reconhecia. Ele disse assim, no capítulo 42 do livro de Jó: bem sei que tudo podes, Deus, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, quando Jó, ele se permitiu conhecer a Deus, ele se permitiu ver a manifestação da bondade de Deus, que era superior do que tudo aquilo que ele estava passando, ele conseguiu ser curado de todo aquele vazio, de todo aquele problema, de toda aquela angústia. Ver a magnitude, o esplendor da glória de Deus nos faz sair de lugares de tristeza, de angústia, de depressão,
porque às vezes nós só focamos naquilo que nós estamos passando e não focamos na dimensão do amor de Deus. E quando Jó conseguiu ter esse encontro, quando ele se abriu para isso, quando ele conseguiu ver Deus acima dessa situação, ele conseguiu vencer e triunfar. E conseguiu ainda mais orar pelos amigos, orar por aquelas pessoas que estavam ao redor dele. E olha que quando Jó se permitiu orar pelos amigos, tomou aquela decisão de orar pelos amigos, ele não tinha saído daquele enfrentamento. Ele não tinha sido restituído, a saúde dele não tinha sido restituída, as posses, nada. Ele conseguiu orar pelas outras pessoas, mesmo estando naquele mesmo quadro. Ele conseguiu sair do lugar, ele conseguiu ajudar pessoas, mesmo nada na vida dele mudando. O que eu quero dizer com isso? Eu quero, minhas irmãs, te convidar a tirar o olho, a tirar os olhos, a tirar o foco dessa situação que você está passando e colocar o seu foco em Deus, na presença dele, na magnitude de toda a sua glória e poder, no esplendor da sua majestade, a realmente se permitir ter um encontro com Deus nessa situação. Aí você pensa assim, mas eu tô nessa situação, eu tô nesse vale, onde que Deus vai falar comigo? Onde que Deus vai querer olhar para mim? Ninguém está olhando para mim. A Bíblia fala em Salmo 139, se nós fizermos a nossa cama no mais profundo abismo, o Senhor lá está também. Não tem como nós fugirmos dos olhos do Senhor, porque a nossa tendência de quando nós estamos assim é queremos nos escondermos até do próprio Deus. Não queremos receber o seu amor, o seu conselho, não queremos receber da sua presença. Mas Jó se permitiu, sabe, dar um passo à frente, a entrar mais profundo em Deus, a buscá-lo de todo o coração, a buscá-lo de toda a sua alma. E eu quero te convidar, minha irmã, em nome de Jesus, a dar um passo de fé hoje, a renovar a sua busca por Deus, a renovar o seu amor por Ele, a renovar coisas da sua vida que se perderam, que são entre Ele e você. Não estou falando de religião, não estou falando de religiosidade, não estou falando de nada disso, estou falando de Deus, de Cristo, do Deus vivo. De falar assim, Deus, eu quero te conhecer, eu quero tirar o meu foco, os meus olhos dessa situação e eu quero olhar para o Senhor, porque quando eu olhar para o Senhor, eu vou conseguir sair desse lugar até mesmo para ajudar outras pessoas que talvez estejam um pouco melhor do que eu pior e as pessoas melhor, mas eu consigo, na força do Senhor, as ajudá-la. Olha, Estevão foi assim. A Bíblia fala que ele estava sofrendo ameaças de ser apedrejado. E antes dele morrer, naquele apedrejamento, ele consegue ver Jesus. Por que ele consegue ver Jesus? Ele diz assim, eu estou vendo o Filho do Homem, né, no alto e sublime trono e tal, e começa a descrever. Mas por que Estevão teve essa condição? Porque ele deixou o foco, ele tirou os olhos das pedras e colocou os olhos no céu, dedicando naquele momento um olhar na eternidade e não um olhar no apedrejamento, nas dores que ele estava sofrendo, que o seu corpo estava sendo impactado ali naquela hora. Então, uma das coisas, um dos posicionamentos que nos faz sair de quadros depressivos, de ansiedade, de angústia, é tirar os olhos de nós e olharmos para Deus. E como exercício, eu quero te encorajar a fazer isso hoje, sabe? A dedicar uns minutos do seu tempo e sair da sua casa, ir para um lugar tranquilo, uma praça, um monte, o fundo da sua casa e olhar para o céu. E é em Deus, no autor e consumador da nossa fé, que você vai conseguir extrair as forças que você precisa para vencer todas essas situações. Então busque um lugar a sós com Deus, um lugar de solitude, que você vai ter essa condição de olhar para cima e tirar os olhos da situação. Amém, minhas irmãs? E anota tudo no diário da gratidão, agradecendo ao Senhor porque Ele é bom, porque a misericórdia dele dura para sempre. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, te peço nessa hora, Paizinho amado, que essa irmã, essa pessoa que me assiste agora, venha ter condição de olhar para o céu, de focar na eternidade, de focar em algo maior do que ela e do que a própria dor que ela está sentindo. E que isso, meu Pai, essa exposição a esse outro nível de fé, a faça forte, a faça sábia, a faça encorajada, a faça, sabe, triunfar sobre todas essas situações. Eu te peço isso hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém, minha irmã?
Que o seu coração esteja cheio de paz nesse dia. Eu espero que esse devocional tenha te abençoado muito. Olha, um beijo no seu coração e até segunda-feira. Que Deus te abençoe.